Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o presbítero André Castro e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, junto com o meu amigo Bruno, na condução desse podcast abençoado, que é o Pod Bless, né? É o podcast que abençoa a sua vida. Você como é que tá, Bruno? Eu tô bem, porém, só fazendo menção àquela pessoa que te mandou mensagem no Instagram. Beleza. Teve uma pessoa que chegou e falou bem assim, André, você tá muito preso. Bruno, sua dicção é muito ruim. A gente promete que a gente vai melhorar cada vez mais, mas por hoje é isso aí. Hoje o convidado é excelente e também contamos com aquela ajuda na apresentação hoje. Hoje a Cíntia tá comendo açaí com farinha, lá no Amazonas. Lá no Amazonas, comendo açaí com farinha e acho que leite condensado também. Hoje temos ele para nos ajudar aqui, que hoje o nosso convidado é um convidado de peso. Ilustríssimo. Desculpa, professor de português tem um vocabulário, né? Mas temos ele também para nos ajudar aqui. O terror. Perdão. Terror dos pregadores convidados para falar o nome, Lenivson. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo e vendo essa programação. Estou muito feliz, é uma satisfação imensa poder estar aqui com o presbítero André, com o Bruno e também com o nosso convidado, que como já foi adiantado aqui, vou usar uma palavra de um quilate diferenciado. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por tudo que você vai ouvir nesse podcast. E só mais uma coisa, Bruno e André, eu não quero receber a mensagem dessa pessoa que mandou aí não, tá? Porque, olha, tá difícil. Não, isso aí são os haters. São os haters, mas vão virar lovers daqui a pouco. Depois dessa entrevista, eles vão virar lovers, né? Aqui, o nosso entrevistado, ele tem um vasto currículo, nossa, é muita coisa. Mas aí eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras, tá? Ele é pastor, pedagogo, escritor, conferencista, autor de pelo que eu tô vendo aqui, é mais dos 300 livros que ele já escreveu, porque eu consegui anotar 12 aqui e você vai fazendo, você vai garimpando, tá vendo que tem muitas outras publicações, fora os artigos e os seminários, as conferências e tudo mais das quais ele participa, e isso, né, faz do nosso convidado alguém muito gabaritado, né? Sim. Temos que ter cuidado com as palavras hoje aqui. Pai Senhor, a todos que nos assistem, ao Bruno, ao André, ao a televisão. E de tantos quilates que vocês agregaram ao convidado, até eu estou esperando ele chegar. É uma alegria estar aqui com vocês, poder estar em Ariquemes, participar desse podcast. Vai dar um abraço aí também ao pastor André Luiz e a todos os irmãos dessa amada igreja. Graças ao pastor a gente tem esse monte de convidados com esse gabarito, né, para estar aqui no podcast. Pastor, para não fugir muito, todo o nosso programa a gente inicia com aquela pergunta de como o nosso convidado conheceu Jesus Cristo, como o senhor conheceu Jesus Cristo. Tudo começou por volta dos 20, 21 anos de idade, quando bateu em mim uma fome, uma sede de conhecer mais e melhor a Deus, porque depois de muito evangelizar, importante, sentia a necessidade de conhecer a Jesus diretamente através das Escrituras. Então comecei a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, e a minha conversão tem dois pontos marcantes. A leitura da Bíblia e um sonho que eu tive. O sonho, basicamente, eu estava num ambiente que era um quartel da aeronáutica, e um quartel da aeronáutica onde eu servi, e estava servindo tipo serviço de guarda com uma outra pessoa, e nesse sonho as pessoas invadiam o quartel e nós não tínhamos condição de detê-las e então fugíamos, eu e aquele meu companheiro que tirava serviço de guarda no quartel. Até que em algum momento nós esbarramos num muro muito alto, e ficamos encurralados. E no sonho, quando aquelas pessoas que invadiram o quartel vinham se aproximando de mim, eu fiz uma oração. No sonho eu pedia a Deus que nos livrasse daquela situação. Então, o muro fechou. Do outro lado, eu fiz uma outra oração.
Tudo isso no sonho. Agradecendo a Deus pelo livramento. Só lembrando que eu não era crente até então. E após essa oração, eu acordei com uma voz muito forte no meu quarto, me chamando pelo nome, dizendo assim: Altair, venha enquanto é tempo. E acordei assustado com aquilo, pensando, e toquei a vida. Então, nesse contexto, eu estava lendo já o Novo Testamento, li os 4 evangelhos, e ao terminar a leitura dos 4 evangelhos, eu estava profundamente impactado pela forma como o Espírito Santo abriu meu entendimento para a mensagem do evangelho. Então, todas aquelas cenas as mensagens de Jesus, a crucificação, principalmente, e a ressurreição, já tinham praticamente me levado a ainda quase o clímax foi ao ler Atos 9. Atos 9 conta a história da conversão de Saulo. E eu já tinha terminado os evangelhos quando comecei a ler Atos. No capítulo 9, eu estou lendo a narrativa da conversão de Saulo. E quando chega o momento que eu leio ali, que uma luz muito forte brilha e mais forte que a luz do sol, e Saulo cai por terra e espantado com o fato de dentro da luz uma voz falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo responde: quem és, Senhor? Então, enquanto eu leio a narrativa ali, quando na resposta de Jesus a Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, aí acontece um fato bem interessante. O timbre e o tom da voz igual ao do sonho. Então, eu costumo testemunhar que eu caí junto com Saulo para me levantar uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi essa a minha experiência de conversão. Que bacana. E dessa caminhada da conversão até o pastor de hoje, o pastor Altair Germano, essa caminhada, como que foi, assim, o senhor, os momentos, os tópicos, assim, que o senhor poderia destacar de mais importante para da conversão até o pastor? Algo muito, muito importante já pós-conversão, mas muito próximo, foi o seguinte: na empresa que eu trabalhava, havia uma reunião de horário de almoço das pessoas que eram crentes, e aproveitava o intervalo do almoço para fazer uma reunião ali, leitura bíblica, oração e devocional, um hino, um devocional na hora do almoço. Então, assim que eu me converti, de imediato eu me integrei a esse grupo. Era uma sala de escritório onde umas 5, 6 pessoas se reuniam. Havia um sistema de todo dia um dos participantes trazer a leitura da Bíblia e fazer uma exposição. Outro orava, outro cantava. E, obviamente, como novo convertido, eu fiquei observando de início. E na primeira rodada dos participantes, um deles fez uma leitura bíblica e uma exposição das escrituras que eu achei bem interessante. Quando se chamava Cícero, e perguntei para ele: olha, eu achei muito interessante a forma que você expôs a palavra, porque você trouxe informações do texto e do evento que não está aqui no texto. De onde é que você tirou isso? Aí ele foi explicar: olha, eu sou pastor batista, fiz seminário, estudei, e quando nós fazemos seminário, ele explicou tudo o que é seminário, escola teológica, a gente estuda e temos acesso a livros, etc., que nos trazem essa informação extra-bíblica, jurídica, etc, etc. Então, aquilo para mim foi muito interessante, e a partir daquele momento, já com poucos meses, eu me interessei em saber como eu poderia fazer teologia. Foi um desejo, assim, bem no início da fé. Só que aconteceu uma coisa. Eu comecei a entrar em contato com alguns seminários para buscar informação sobre matrícula, ainda bem novo convertido, e nada dava certo, nada dava certo. Até que numa segunda, terceira ou quarta, ou na semana seguinte,
naquela reunião ali de devocional, aí Deus falou comigo e social dizendo que eu me tranquilizasse em relação a esse seminário. Foi bem específico e que toda a minha necessidade inicial de conhecimento da palavra ele me supria, e acrescentou que de imediato precisaria muito de mim na sua obra. Eu me supriria com conhecimento e ao mesmo tempo precisaria que estivesse disponível para servi-lo. Então, nesse contexto, vai meses e anos, e anos iniciais, eu assumo responsabilidade como professor de escola dominical de classe de jovens, como presidente de mocidade, e Deus foi cumprindo, o Senhor foi cumprindo por 2 vezes, pelo menos, ele falou, porque eu tentei insistir na questão do seminário, mas esbarrei nessa direção dele para minha vida. E esse conhecimento, essa sede de conhecimento, ele me supriu através dos livros. Através dos livros. Me tornei um autodidata até o tempo que Deus me liberou para fazer do seminário de teologia. E durante todo esse período, e foram anos, eu esperei mais de 10 anos para fazer um curso teológico. E até Meu Deus. mais de 10 anos. E isso foi suprindo. Eu vou falar uma coisa que é provável que alguns tenham já passado pela experiência. Eu ia à livraria, às vezes, interessado num livro sobre um tema, e às vezes não sabia exatamente o livro que comprar. E o Espírito Santo me guiava na questão do livro. E qual livro comprar, falava comigo, como eu estou falando com vocês aqui, pega isso e leva. E dessa forma eu fui provendo até que houve a oportunidade de fazer teologia mais formal, e nunca mais saí. Qual, na sua jornada de estudos, qual o tema que o senhor mais se identifica ou aquele que o senhor mais gosta de falar? Eu vou falar de todos, mas aqueles que eu tenho me detido mais é liderança cristã, educação cristã, e a questão hoje eu estou bem voltado para a questão doutrinária mesmo, teologia de forma mais ampla e com esse viés mais pentecostal e assembleiano. Sim. Eu tenho um projeto literário que deve ser publicado, acredito que até o primeiro semestre desse ano, pela Edições Bernard Johnson. A Edições Bernard Johnson é um braço editorial da ETAD. A ETAD é uma das escolas teológicas no Brasil mais antigas. Foi a primeira que promoveu esses cursos à distância com núcleos, etc. E deve ser intitulado, estou aqui até pouco eu tenho falado dele. Eu não spoiler. Então o livro deve ser intitulado A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica. Ele será publicado em 3 volumes num box, porque quando nós terminamos de escrever, ele ficou com quase 700 páginas. Então, qual é a proposta diferenciada desse livro, A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica? É que eu trabalho, eu acho que são 24 ou 22 temas doutrinários com esse olhar pentecostal, a partir da Bíblia, mas resgatando de que forma essas doutrinas foram construídas e ensinadas pelos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. O Emílio Conde entra com todos os pioneiros, desde o Samuel Nistro, o Gunnar Wingre, a Frida Wingre, citada, Laurence Olson. A proposta do livro é fazer com que as novas gerações foram aqueles que contribuíram nessa construção da teologia pentecostal assembleiana brasileira. Então, é um livro escrito com essa proposta. Então, dessa forma, eu compreendo que eu estaria, ao mesmo tempo, resgatando a importância do trabalho desses homens, acreditando a ele aquilo que eles fizeram para que hoje nós tivéssemos uma declaração de fé. Isso é uma declaração de fé da Assembleia do Brasil, é fruto de um trabalho e de investimento e de um labor desses pensadores, desses homens de Deus que contribuíram ao longo da história da nossa igreja, da nossa denominação. Então, nesse livro, as pessoas vão ter ideia do que o Gunnar Wingre escreveu sobre a doutrina da salvação, mesmo que não sistematicamente, mas nos artigos, no Diário do Pioneiro e etc. Então, a gente fez uma pesquisa ampla em edições antigas
e conseguimos fazer um resgate interessante sobre essas questões. Ok, essa pergunta que o presbítero Lenilson fez, a sua resposta, ele já me guia para um tema que eu ia abordar, já vamos, que é exatamente a importância, porque o senhor tem sido assim, o senhor é um intelectual, na verdade, né, nós estamos vendo aí, na verdade, outros pastores também que têm trazido agora no século XXI essa visão de que mesmo sendo um intelectual, um estudioso e tal, isso não apaga a chama pentecostal, como muitos fazem essa oposição até hoje. Estudar muito, isso aí esfria a teologia e tal. Então, você é um intelectual que é uma voz no meio pentecostal. E aí o senhor eu até desperta muita curiosidade nas suas palestras, tá? Eu percebi, assistindo alguns vídeos, algumas pregações suas, alguns seminários, que o senhor aborda bastante esse tema do pentecostalismo, né? Isso que o senhor falou, o resgate, o senhor resgata essas características para os jovens agora do século XXI, beleza? Só que a gente percebe o seguinte, que a internet ela tem dado voz a muita gente, e a internet ela tem dado voz, entre aspas, aqui eu não vou falar, eu ia falar uma palavra, mas tem dado voz a pessoas que não são aptas a falar sobre aquele assunto. Então, de forma bem rápida, você vai, por exemplo, no YouTube, pesquisa sobre batismo com o Espírito Santo, alguma coisa. Você acha mais vídeos de pessoas que são cessacionistas ou de pessoas que são totalmente contrárias ao que realmente é o batismo com o Espírito Santo, ensinando sobre isso, e poucas pessoas pentecostais falando sobre o assunto como de fato é. Nós também vemos os próprios pentecostais prestando um serviço, fazendo chacota, brincando, às vezes faz um TikTok rodando, imitando línguas estranhas e tudo mais. Então a gente percebe, que a gente que trabalha com jovens, eu e o Lenilson, a gente percebe que muitos dos nossos jovens não conhecem o Pentecoste de fato, porque eles só ouvem falar ou por pessoas cessacionistas, que não estão no meio, ou por pessoas que só fazem chacota. E tem muita gente no nosso meio que não tem mais desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Assim, e como que o senhor vê? Como que o senhor, como é que eu posso dizer? A sua visão, por onde o senhor tem passado, o senhor tem percebido essa sede ou a ausência da busca por esse batismo com o Espírito Santo, esse avivamento, isso que o Pentecoste realmente é? Qual o seu diagnóstico? Eu penso que há duas necessidades. Uma necessidade é de falarmos mais sobre essas questões pentecostais nas nossas. Você tocou em questão da juventude, nos nossos eventos para jovens, escolas bíblicas para jovens, congressos para jovens. É uma necessidade de falarmos mais. E sim, eu vejo em alguns contextos um interesse dos jovens por saber mais e por buscar o batismo no Espírito Santo, dons espirituais, e onde geralmente esse interesse não é intenso é por falta de ensino, de pregação sobre o assunto. E como igreja pentecostal, a gente precisa resgatar isso. Nós fomos influenciados muito nos últimos anos pelo neopentecostalismo. O neopentecostalismo hoje tem várias vertentes e faces. Até para entender o movimento neopentecostal hoje é preciso muita cautela, porque assim como os cessacionistas pegaram os pentecostais e jogaram num saco só, porque há muitas realidades pentecostais, algumas muito centradas na Bíblia e outras que só causam escândalo, que escandalizam e que distorcem o movimento pentecostal. Então, assim como é preciso fazer uma leitura muito crítica do pentecostalismo, quem é quem no pentecostalismo, é preciso também fazer uma leitura de quem é quem no neopentecostalismo. O neopentecostalismo tem coisas muito abusivas, mas já há posições mais centradas no movimento neopentecostal. E acaba que, voltando para o que eu falava, nós fomos muito influenciados nos últimos anos pelo neopentecostalismo. E isso gerou essa coisa de imitarmos alguns abusos neopentecostais. Por exemplo, não se via há alguns anos atrás no Brasil cultos de vitória.
eu estou aqui fazendo apenas uma exposição dos fatos sem juízo de valor. Sim, senhor. Cultos de vitória, culto de restauração, culto das 7 voltas, culto dos 7 mergulhos. Não existia isso no contexto pentecostal assembleano. Nós sofremos influência do neopentecostalismo em relação a essas questões. É possível você agregar ao movimento pentecostal algumas realidades de outros movimentos e tradições cristãs e manter a identidade pentecostal? Desde que isso seja feita com muito equilíbrio. O problema é quando você pega essa coisa neo, ou até do próprio contexto tradicional evangélico brasileiro, e substitui as questões fundamentais do movimento pentecostal por essas coisas. Aí você perde a identidade pentecostal. Então, nós temos hoje sim, a necessidade de resgatar esses ensinos básicos e fundamentais do pentecostalismo, como batismo do Espírito Santo, dons iguais, e ensinar essas coisas de forma muito centrada, para que, de fato, os nossos jovens, aqueles que têm sede, possam encontrar nesse ensino os meios e a forma de saciar a sua sede, e aqueles que não têm sede e fome por desconhecimento possam conhecer. Hoje nós já conseguimos o respeito de outras tradições cristãs no sentido de reconhecer o valor e a centralidade bíblica da nossa teologia. Já conseguimos esse respeito. E apesar de dentro do próprio movimento pentecostal haver aqueles distanciamentos de uma prática pentecostal bíblica, mas é bom lembrar que o próprio Paulo enfrentou isso em Corinto, o abuso dos dons espirituais. Onde há movimento pentecostal, sempre haverá o abuso dos dons espirituais. E sempre haverá a necessidade não de apagar a operação do Espírito, mas de ensinar e orientar para que aqueles dons sejam administrados, produzindo reuniões e cultos onde a decência e a ordem estejam presentes juntamente com a manifestação dos dons. É biblicamente possível e experiencialmente possível que manifestação dos dons convivam com decência e ordem no culto cristão. Desse jeito. Para informar vocês aí que queriam um pouquinho de teologia aí, toma. Também para informar vocês que estão acompanhando a gente no Instagram, o André citou aqui o livro. No Instagram a gente vai mostrar certinho como é que faz para participar, para ganhar. A gente vai estar sorteando esse livro aqui para vocês. O André citou aqui, o pastor falou um pouco sobre ele também. E tem muita coisa para conversar. Eu sei que tem muita coisa para conversar, principalmente com um convidado desse. Mas para conhecer mais do senhor, do Altair Germano, fora todas as outras títulos e tudo mais. A produção me mandou aqui no WhatsApp perguntando qual seria o hobby do senhor. Um hobby. Aí falava bem assim, eu gosto muito de ler. Orar. Esses assim a gente não vai aceitar, não. Deixar bem claro, a gente quer uma coisa que ninguém sabe. Não acredito que o pastor Altair Germano faz isso. Ou não, tá? Só um hobby diferente também. O senhor tem algum hobby? Um hobby diferente? Um hobby diferente. Fora esse bem santos, assim? Esse daí... Bem gospel. Um hobby é treino. Eu caminho e treino. Academia mesmo? Sim, eu faço. Eu vou com roupa de crente pra academia, num horário bem propício pra crente em academia. Ontem quase que eu falei isso pra minha esposa ontem, na hora do ensino à noite, que fez assim com o microfone e apareceu assim um negócio. Eu falei, meu Deus, o pastor Altair Germano não me engana, ele não me engana. Whey protein. Artigo sobre isso, não foi, pastor? Polêmica agora. Eu devo ter escrito mesmo. Polêmica agora. O obreiro, como é que... Obreiro fake e academia? Academia. Algo assim? Não, mas aquela academia é outra academia. É academia de... Mas qual foi o sentido, já aproveitando que isso já... Qual foi o sentido, mais ou menos? Do quê? Do texto, do artigo. Do artigo? O artigo é que hoje algumas faculdades credenciadas pelo MEC que oferecem o curso de teologia, elas, em razão das exigências do Ministério da Educação, estão cedendo a solicitação do MEC de promoverem ecumenismo, diálogo interreligioso e, com isso, uma maior aproximação com outras religiões, mas com viés que eu compreendo, embora por vezes isso não fique muito explícito,
que vai trabalhar para uma questão que vai envolver pluralismo e secretismo religioso. Só que isso ainda é muito incipiente e claro que isso não se colocaria de forma escancarada, mas está entrando sorrateiramente e hoje, inclusive, teologia liberal e teologia progressista, como teologia feminista, teologia LGBT+, ou inclusive a teologia negra, teologia indígena, estão inseridos nessas instituições. Quando eu falo, por exemplo, de teologia liberal, eu falo de uma teologia que não crê nos milagres da Bíblia, não crê na criação como algo histórico, mas como mito. Então, muitas faculdades evangélicas já cederam a isso e ensinam isso ou publicam isso nas suas revistas teológicas, essas credenciadas pelo Ministério da Educação. Então, acaba que alguns obreiros, pastores, inclusive assembleianos, têm um discurso e uma posição nessas instituições e no púlpito das nossas igrejas tem outra postura. Então, no púlpito da nossa igreja, eles têm o discurso politicamente correto, da perspectiva confessional, institucional, mas na academia, seus artigos, seus posicionamentos e algumas falas dele no YouTube mostram que ele se transformou um camaleão. Obreiro fake. É um fake. Assim, fake no sentido de parecer ser o que não é. Não é. Isso aí. Ou acreditar no que de fato não acredita. Então só tá liberado a academia, tá? Fica tranquilo. Tá bom? Academia. Inclusive, se você. Não, você Silvano, conversa com o seu pastor local. abre a tela aí, Silvano. Abre a tela. Mostra essa mesa. Mostra essa mesa porque todo mundo aí é frequentador da academia. Uns 3 meses. Não, vai ter um principal que É pecado. é só o diretor do programa, que tá numa malhação que, meu Deus... Não, o nosso diretor. O Silvano? O Silvano? outro diretor. Ah, é verdade, é Não, verdade. é verdade. Tá só no... É verdade, tá fibrado. Fibrado. O pessoal, assim, eu fui de uma geração. Deixa eu ver como é que eu vou falar aqui, né? Não, sinta-se. Eu fui de uma geração. Eu estava em Santa Catarina, semana passada, numa conferência de escola dominical. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas só. Aí o superintendente geral lá, o diretor geral, falou o seguinte: eu sou de um tempo. Eu aprendi com um dos meus pastores o seguinte: quando eu me converti, ele me deu 3 conselhos. Os 3 conselhos foi o seguinte: não jogue bola, não use bermuda e faça teologia. Aí ele falou tal, aquilo ali, tal, o pessoal riu. Quando eu assumi a tribuna para falar, para dar administração, eu disse: olha, você foi de um tempo bom. Porque o meu tempo era não jogue bola, não use bermuda e não faça teologia. Você já pegou um tempo bom. Mas por que eu estou citando isso? Essas questões são bem locais, de usos e costumes. Eu não lembro. Isso é. Mas porque a questão do exercício físico, eu fui de uma época onde os jovens crentes, adolescentes, recebiam, de alguma forma, eram censurados até no sentido de fazer educação física na escola. Sim, exatamente. Foi dessa época, assim. E a academia nem se pensava, depois que surgiu, etc. E se usava muito, assim, como eu acho que amanhã, segunda-feira, não sei que dia você vai estar assistindo esse podcast, mas na segunda-feira à noite aqui eu estarei falando num curso de pregadores, né, para pregadores. Escola de pregadores. De pregadores, que fala sobre interpretação bíblica. E tem uma coisa na interpretação bíblica que é o seguinte: a Bíblia, você consegue extrair um texto e fazer dele o que bem quer, para embasar as ideias mais loucas possíveis. Então, por exemplo, sempre se combateu teologia extraindo e tirando do contexto o que Paulo disse, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso. E sempre se combateu qualquer atividade física do cristão com base no que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: o exercício físico para pouco serve, porém a piedade é de grande valia. Só que Paulo não disse que não servia para nada, serve para alguma coisa que é pouco. Então, uma vez um obreiro me disse isso, falou assim: a Bíblia fala, o exercício físico para nada se aproveita. Eu falei: meu Deus do céu. Para pouco, inclusive ele já excluiu aí. Mudou a palavra, né? Para pouco se aproveita. Então, desse pouco se aproveita é um pouco bom para o corpo. Se a pessoa tem dificuldade, qualquer que seja, com questão de academia, não gosta do ambiente, etc., vai caminhar, vai fazer qualquer outra atividade, mas se movimente.
Não, mas os apóstolos e Jesus sempre tem essa coisa radical, né? Não precisou disso, não precisava porque eles já vinham caminhando o tempo todo. Não tinha a facilidade que a gente tem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastor. No caso, a sua esposa, eu nem sei o nome dela. Elizabeth. Um abraço, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Ela também exerce algum ministério no sentido assim da palavra, também escreve, produz, tem alguma... A Beth, ela, assim, por muito tempo eu cooperei, além das nossas viagens e ministrações, também cuidando de igreja local, de áreas, de núcleos, isso muda de lugar para lugar, de setores. Ela sempre caminhou comigo, cooperando como esposa de pastor e se envolvendo também na obra. Ela gosta de ensinar e ela gosta muito de trabalhar com adolescentes. Hoje ela não está trabalhando com adolescentes, ela está estudando, ela está terminando, ela tem uma formação em teologia, pedagogia e está terminando psicologia. Não escreve, mas também gosta muito de escola dominical, de ensino, principalmente nessa faixa dos adolescentes. E você levantou uma questão que tem um desdobramento bem interessante. É que as esposas, e com certeza não levantou nesse sentido, mas eu já vou aproveitar para falar o seguinte: as esposas dos pastores, por vezes, são muito cobradas com base no perfil do pastor. Então, às vezes, o perfil, a vocação da esposa, os dons e os talentos, não tem nada de parecido com o que Deus deu ao marido dela. Então, é muito importante que as esposas elas sejam sempre consideradas com base no que Deus decidiu em graça dar para elas. Às vezes elas não aparecem tanto. O pessoal sempre faz essas conexões e eu compreendo bem assim. O pastor pode ser um grande pregador e às vezes a pessoa cobra que a esposa seja pregadora. Ele é um grande senador e se espera da esposa algo muito parecido. Sim. Às vezes, repito, ela não tem nada a ver o que ela gosta e o que faz o que Deus concedeu para ela. Entendendo os dons da esposa do obreiro, do palestrante, do professor, do teólogo, etc., e respeitando exatamente isso que Deus lhe deu, ela cooperará com o ministério do pastor, mesmo assim não estando muito alinhada com o que ele faz. Sim. Mas sempre dando esse suporte. Que bem. Então ela tem esse viés de gostar de estudar e tal, e quem sabe futuramente a Beth não escreve um livro. Mas eu deixo assim, eu nunca pressionei assim, e é muito bom isso aí. Eu nunca pressionei a minha esposa no sentido de eu querer ser, de eu desejar ou pressionar que ela seja algo muito parecido com o que eu sou, porque quando eu a conheci, ela já não era. Esse é o ponto. Como o senhor conheceu? Não, o abismo já chamou outro abismo. Isso aí chama outro. Que é uma curiosidade que os pastores vêm aqui, cada um tem a sua peculiaridade. A história da Beth, assim, com a Beth é bem interessante e foi o seguinte, vou tentar resumir esse caso de amor aí. Eita! Eu era líder de jovens e ela fazia parte da diretoria de uma outra igreja ligada ao nosso ministério. E tudo começou numa reunião geral de diretorias, assim. Olha só. O central. A Superintendência Geral da Juventude convidou presidentes ou dirigentes de mocidade junto com diretoria, secretária, etc. E, assim, a história, para encurtar, nesse dia que eu cheguei em Abreu Lima para a reunião, tinha um grupo de uma igreja chamada Paratibe, onde ela congregava e cooperava como secretária da juventude, e eu conhecia bem o dirigente. Então, eu vi o grupo, identifiquei o dirigente e, assim que cheguei, fui até ele para cumprimentá-lo e, ao saudá-lo e cumprimentá-lo, eu cumprimentei, assim, todos os que estavam ao redor. Ela estava e, nesse giro, passou para todos. Opa! Aí, nossos olhares se cruzaram. Eita, glória! É forte, Brasil. Vão ouvindo aí, pessoal da Almadari. Pessoal da Almadari vai ouvindo aí, vai aprendendo. Elizabeth, viu? Atenção. Nossos olhares se cruzaram e daí para frente o resto a história é casamento, já 30 anos de casados, mas foi assim. E aí, claro, se cruzaram e depois tem aquelas coisas de crente. O senhor tinha quantos anos, Mole Perdi? Tinha 23 anos. E aí o resto foi assim, orando, colocando diante de Deus a coisa.
aquelas provas de jovem crente, Senhor, se é a tua vontade, assim, e foi dando... Colocar o novelo de lã ali. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo depois de conhecer o senhor casou já? Olha, eu acredito que menos de um ano. Olha aí. Menos de um ano. É porque esse negócio não dá pra jovem crente demorar muito no namoro, não. Isso dá sempre problema. Eu acho que isso é unanimidade dos nossos convidados aqui, os que vieram. Praticamente todo mundo foi nessa parte de tempo. Vi você que tá aí, ó, enrolando. Vigia, varão. Presta atenção. Presta atenção, ajuda a igreja, deixa em paz. Eu tava... inclusive para vocês, acompanhem o site do pastor Alter Germano, altergermano.com. Muito bonito, tava até comentando com o Lenilson. O site montado lá com alguns artigos, algumas cutucadas, inclusive eu queria falar isso com o senhor. Muito fácil. Tem lá no site, no Instagram, no Facebook, a gente cutuca. Em geral. Sai cutucando. Cutucadas do pastor Altair. Eu coloquei até aqui, caçador de assuntos polêmicos. Teve alguns que eu vou citar aqui, que é o que a gente acabou falando aqui um pouco, que é o racismo no Novo Testamento, pentecostalismo, tradição e a inovação, que eu acabei comentando. Alô, Kleber Lucas. Não vigia, varão, vigia. Tá, vamos lá. Pentecostalismo, tradição e inovação. Aí, como o senhor citou, obreiros fakes e academia. E fazendo um complexo, digamos assim, da Bíblia e a política. Essa vontade de dar essas cutucadas iniciou quando e frequente? Quando o senhor tem a oportunidade, o senhor já está ali? Pronto para... Iniciou em 2007, quando nós criamos o nosso blog. Esse site, né? Esse site que teve um upgrade e tal. Hoje os blogs estão muito assim, perderam a relevância e a visibilidade que tinham na época que nós ingressamos. Então, tipo assim, meu blog, eu comecei ele... E de repente veio esse viés das cutucadas e de trazermos assuntos polêmicos. E tipo assim, com um ano de blog tinha mais de 3 milhões de acessos no blog. Jesus! Foi, nasceu grande assim. Nasceu cutucado. Assim. Então eu começava a tratar questões que muitos fugiam delas. Sim. Mas assim, a cutucada gerava artigos, etc., expandindo. Mas a questão, às vezes, ficava só na cutucada mesmo e para provocar discussões e os comentários que vinham, às vezes, assim, a cutucada gerava toda uma discussão e o que vinha embaixo de comentário, em seguida, ia dando mais assim, visibilidade e substância ao que tinha lá em cima. Se o senhor pudesse dar assim, uma última cutucada, assim, eu tenho mais uma oportunidade. Esse que eu ainda não escrevi. Qual assunto que você falou assim, esse aqui eu preciso, não posso. Aproveitar esse momento que falar. Acho que foi longe demais, hein? Você tem que esperar a próxima polêmica. Tem uma coisa que hoje eu postei no Instagram que não é cutucada, é uma coisa mais de esclarecimento, mas eu já dei uma cutucadazinha. Porque aquela coisa do que está acontecendo, acho que é Asbury, não sei exatamente. Isso eu ia perguntar, é isso que eu ia perguntar. Que houve, assim, quando começou a ganhar visibilidade, então você viu 2 posicionamentos extremos. Sempre o extremismo é perigoso. Gente, assim, fascinada e tal, que coisa, avivamento. E outros desconfiados, isso eu quero ver quando acabar, como é que fica, assim. Sempre a gente, eu fiquei esperando, analisando as questões, vendo os posicionamentos, muita euforia por um lado, muito ceticismo por outro. E hoje eu já tinha lido, mas eu encontrei uma publicação bem interessante, que o que está acontecendo lá já acontece desde 1905, eu acho. São movimentos e eventos periódicos que lá se sucedem. Então não tem nada assim de novo. É novo, talvez, claro, sempre o mover do Espírito é novo. E o que eu pude observar, pelo que foi publicado, é que pode ser considerado, sim, um mover do Espírito, porque historicamente foi registrado que esses acontecimentos lá têm gerado transformação de vida, frutos e outras coisas que, à luz da Bíblia, a gente percebe que são, de fato, frutos de um genuíno avivamento. O que a gente precisa entender é que a gente não pode medir avivamento a partir da nossa realidade ou compreensão de avivamento, sabendo que Deus trabalha de diversas formas e maneiras, e não há uma normatização bíblica de avivamento. Assim, o fato de que o avivamento vem pelo derramar do Espírito, produz algumas coisas,
mas a maneira ou a forma como essas coisas são produzidas varia de tempo em tempo, de lugar para lugar. O tempo que dura um avivamento em determinado lugar também não tem nada normatizado. Pode durar muitos anos, pode durar um momento. Então, preciso ter muita coerência e cuidado a analisar esses fenômenos. Bacana, pô. Pastor, mais uma curiosidade, porque eu tô aqui com todo esse gabarito aqui na minha frente para trazer para vocês também tudo que a gente puder tirar dele e mostrar para vocês. Essa é a minha maior vontade. Se dentre todos esses títulos que o senhor carrega, né, como pastor, teólogo e tudo mais, se tem mais algum sonho a mais daqui para frente? Meu próximo objetivo é X. Não, em termos de próximo, assim? Meu grande desejo é continuar aprendendo, estudando, aprendendo. Eu leio muito literatura cristã, literatura secular, para ter um conhecimento amplo e geral da realidade, dos fatos, das coisas como as coisas são. Então, se mais à frente tiver o interesse de voltar para a sala de aula ou fazer um curso online de alguma coisa para me aprimorar em algo de maneira mais formal, bom, não é hoje. Meu pensamento hoje é continuar lendo, me atualizando e escrevendo. Hoje, minha principal atividade associada às conferências é a escrita. Como falei, eu tenho um livro aí, esse é a Sã Doutrina, que deve ser publicado esse ano, mas eu tenho pelo menos aí mais uns 2 projetos literários já em andamento para os próximos anos. Pegando esse gancho, pastor, assim, num mês, quantos livros mais ou menos em média o senhor lê? Para mim é muito difícil contabilizar, porque às vezes tem livros que eu leio dentro de um mês e tem livros que eu passo um ano lendo. Uhum. Porque às vezes você está lendo 3, 4 livros simultaneamente, assim. Meu Deus. E tem livros que você lê, assim, eu leio simultaneamente um livro onde eu estou aprendendo com aquilo, com mais foco em obter conhecimento. Outros eu estou usando, claro, eu adquiro conhecimento, mas uso mais com foco em pesquisa para o que eu estou publicando. E tem aquele livro que é uma leitura mais leve, assim. Entendi. Enquanto eu descanso, eu leio. Mas Quando eu descanso da leitura, eu leio alguma outra coisa que me faça descansar do que eu estou lendo. Eu entendo super, eu também sou assim. A lembrança... Confia. Uma lembrança que você falou de conferência, seminário, a lembrança que eu tenho do senhor, a segunda vez que eu estou lhe vendo pessoalmente, foi alguns anos atrás, foi num evento para líderes aqui que teve aqui em Rondônia, a gente foi em Cacoal. E a sua palavra, a sua ministração, foi uma ministração que chamou muita atenção de quem estava ali junto perto de mim, que foi falando sobre a diferença do posicionamento de Paulo e de Pedro frente aos judaizantes, da liderança de cada um. Abordando, né, tal, e que tipo de líder nós teríamos que ser, como Pedro foi em relação àquilo ou como Paulo. Foi muito interessante aquilo lá. Chamou muita atenção, assim, os jovens que foram comigo, né, ficaram assim bem, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e tudo mais. E é exatamente a experiência que o senhor viveu logo lá no seu serviço, quando aquele pastor, acho que é Batista, deu a palavra, né? Exatamente, é interessante. Da onde que ele tirou isso? Meu Deus do céu. Eu tô lendo aqui, mas de onde ele tirou isso? Tem uma coisa interessante que também na minha cooperação aqui no curso para pregadores eu estaria colocando. Tem muita coisa que a gente fala que extrai de leituras e pesquisas. E tem outras que nós falamos e que nós extraímos daquilo, de uma ação do Espírito na nossa mente, na medida em que estamos lendo o texto e ele nos dá aquele entendimento. Então, quando você junta, tem 2 termos que eu gosto de usar sobre isso. Quando você associa a investigação ou a pesquisa bíblica com a iluminação do Espírito e concilia essas 2 coisas, você vai ter, assim, experiências maravilhosas em termos de conseguir enxergar e ver e entender. E geralmente, sem essa ferramenta da investigação e da iluminação, você consegue enxergar e ver na Bíblia Sagrada.
Maravilha, maravilha. Como pedagogo, né, que o senhor já também já exerceu o magistério, já ensinou, já teve em sala de aula, digo assim, escola secular, escola... Eu, quando fiz pedagogia, eu fiz pensando mais na contribuição para minha função de superintendente geral da Escola Bíblica Dominical. Eu exerci por 10 anos essa função. Mas eu tive, depois, por desejo e experiência, a oportunidade de ensinar um curso superior de pedagogia. Eu ensinei a disciplina de filosofia da educação e uma segunda, que eu não me recordo, mas eu não passei muito tempo porque, assim, eu não tinha como conciliar a sala de aula com o ministério. Não deu para conciliar. Professor, eu sei que o senhor tem muitos anos de ministério e tudo, e na prática ministerial, prática de viagens e agendas e compromissos, pode acontecer alguma coisa assim inesperada, diferente, isso fica assim, meu Deus, que situação é essa que eu tô passando? Nós tivemos aqui já relatos, por exemplo, de que um certo pregador que esteve com a gente contou que ele foi pregar numa igreja, e aí quando acabou o culto, o pastor, o presidente, levou ele para jantar num casamento de um irmão. Estava tendo casamento, aí aproveitar que a comida lá é fria, estão casando, vamos levar o pregador para comer lá também. Enfim, esse tipo de coisa, situações. O senhor já passou por alguma situação assim que o senhor ficou meio constrangedora, engraçada? Vou contar, você falar em janta, muito parecido com essa aí. Foi o último dia de uma conferência da Escola Bíblica Dominical. Posso poupar o local? Pode. Conta o milagre, mas não conta os anos. E onde foi? Não, brincadeira. E assim, quando chegou, antes do encerramento do culto à noite, o pastor disse, o pastor está aí, hoje nós vamos jantar no espaço. Eu também. Então a gente, de manhã, teve um evento no período da manhã, e terminou o evento da manhã, ele disse, vamos almoçar. Ele já tinha falado dessa questão desse espaço. E quando ele saiu me levando para almoçar, eu saí andando pelas ruas da cidade procurando a churrascaria Espaço, né? Espaço. Então eu procurei e fiquei vendo, onde é que fica Espaço? Onde é que fica Espaço? E a gente foi almoçar, acho que nesse dia foi na casa dele, não me recordo. E passou-se a tarde e fomos para o trabalho à noite. E nesse translado eu ficava procurando o espaço, porque a cidade era pequena. Curiosidade, onde é que é o espaço? Onde é que é o espaço? Terminou o culto, então ele disse, então vamos lá para o espaço. Aí, quando saímos, eu fui me dirigindo para o carro dele, aí ele disse, não, o espaço é aqui perto. Eu não vi nenhuma churrascaria. Nenhum espaço. Nenhum espaço. Então, alguns metros mais à frente, nós entramos nós chegamos, olhei e o espaço, fiquei pensando, não, vou ficar vendo onde é que isso vai terminar, essa história do espaço. Então nós entramos numa casa, num ambiente assim e tal, num primeiro andar, e quando chegou lá nós entramos, então o espaço era um espaço daqueles shakes. Nossa! Tipo Herbalife? Herbalife, era um espaço da Herbalife. Ai, não acredito. Era o espaço... Você ficar fitness. Não. Aí ele disse, não, isso aqui é o nosso espaço. Aí eu olhei assim, não, tudo bem, se quiser educado, então é o seguinte. Ele foi dizendo... Tem um chá detox possível. Picanha de soja. Meu Deus. Picanha de soja. Um shakezinho aqui. Não, chegou e falou, o senhor é da academia, né? Ah, não, então tranquilo. Vamos no espaço. Primeiro, pastor, tem um chá. Tem um chá, que negócio assim. E depois veio... Não. Enfim. Lembranças. Foi, essas lembranças. Ficou pra trás. Vou falar nisso, só um abismo chama outro abismo, assim, uma comida, um prato que o seu preferido, assim, esse aqui é o cuscuz. É maravilhoso, não. Cuscuz não vale.
Shake de Herbalife também é meio... Assim, eu nunca mais tomei. Nada contra a Herbalife, patrocina eu nós. Eu não tinha tomado e nunca mais tomei. Assim, nada contra quem toma. Patrocina a gente a Herbalife. De fato, assim, Nosso diretor toma aí. Nada contra. Vamos dizer que quando a gente tá esperando um churrasco e vem Herbalife, não é muito agradável, né? Expectativa e realidade. Mas um prato, assim, eu gosto muito de frutos do mar, né? Uhum. Então, se tiver um camarãozinho aí e tal, parado, é bem-vindo. Não é aí? Não, isso é... Aí até eu. Vamos lá. Gente, esse programa não acontece sozinho. Então eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Eu vou começar pelo Sidney, SV Autopeças. Lenilson, agora eles estão arrumando em quanto tempo agora? Agora, depois que você falou, agora tá em 45 segundos. 45 segundos. É. Então, em 45 segundos, você levar, pode ser qualquer... Fundir o motor. Eles em 45 segundos. Brincadeira, gente. Mas pode ir lá levar com o Sidney Chicone. Ele vai estar resolvendo o seu problema. Oséias Campos e Projetos, que eu recebi aqui no ponto que tá International. Internacional, tá demais. Tá demais esse rapaz. E foi o que montou o nosso cenário. Isso aqui ficou perfeito, graças ao Oséias. A MD Store tá também sendo um dos nossos patrocinadores, inclusive. Saindo daqui, todo nosso convidado recebe um chaveiro. Um chaveirinho com lembrancinha desse programa. Tem um QR Code que, apontando a câmera, vai no nosso Instagram no episódio que cai do senhor. E também, como mais um patrocinador agora, um dos últimos patrocinadores que entrou no nosso time, Pizzaria do Cora. Olha, eles estão aí. Inclusive, teve aí o sorteio, teve uma pessoa aí que ganhou, foi prestigiado pelas 2 pizzas, né? Enfim, muito obrigado a cada um de vocês. E alô, grandes marcos! Tudo bem com vocês? Atos 2, estamos esperando. Atos 2, estamos esperando o contato, tá? Eu já tô com o telefone na mão, sei a hora de se desligar. Qualquer coisa, hoje o Lenilson tá de Dudalina, né? Brincadeira, Dudu. Não, mas enfim, hoje a gente tinha tanta coisa. Eu vim de EDD justamente pra falar e acabou ficando... podcast é assim mesmo. Não, é desse jeito. Dá tempo, produção? Só da questão do EDD? Pode ir. Não, eu já ia encaminhar, mas pode falar. Não, é porque em 2020... Quer falar, Lenilson? Que você que teve mais... em 2020, do pastor ter escrito sobre Atos? Tá, é verdade. Em 2020, todo mundo sabe que nós passamos por uma pandemia, uma grave pandemia, e tivemos muitos problemas. Inclusive, eu estava em Cuiabá nessa época, e a igreja de Cuiabá também teve esse procedimento, né, esse processo de confeccionar um material próprio. E a igreja, aqui em Ariquemes, utilizou um material que foi confeccionado pelo pastor Altair Germano. Se eu pudesse falar um pouquinho, pastor, sobre essa experiência, sobre esse material, que acho que não foi só a gente aqui, né? Não foi exclusivo, bastante igrejas utilizaram. Sim. Assim, eu só, voltando atrás, eu acho que o negócio do camarão ficou muito elitizado. Eu gosto de camarão, mas eu gosto de cuscuz também. Eu estava ontem com o pastor André. Você quer comer o quê? Cuscuz. Cuscuz cabe em qualquer coisa. Cuscuz com ovo, cuscuz com carne. É verdade. O Daniel deve ter adorado. Com nada. Sou nordestino, não, mas é verdade. Mas assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que ainda não comi aqui, e vocês fiquem à vontade, é um bom açaí. Eu gosto muito, eu chego. Manda mensagem pra eu tenho uma história com açaí, você tá falando de história de vida. Eu fui uma época, 3 ou 4 anos consecutivos na Assembleia de Deus de Rio Branco. E desde que Rio Branco lá tem muito açaí daquele açaí puro aqui do norte. É isso que eu ia perguntar, o açaí puro mesmo, o vinho. Não é o fake, não é o fake, não. É o vinho do açaí que a gente fala, o vinho do açaí. Mesmo, então, Cíntia tá comendo agora. Eu falava muito, e tem uma história interessante. Eu falava muito açaí. E eu não sabia que isso mexeu de alguma forma com um dos irmãos lá num dos eventos. E aconteceu que num outro ano que eu voltei lá para uma conferência de educação cristã, um irmão me abordou logo na chegada dele. Acho que eu estava organizando livros. Eu esqueci da pergunta de Atos, não. Organizando livros para venda. E ele chegou e já me abordou e fez: pastor, tá aí. Eu tenho um negócio aqui pro senhor. Ele tirou o envelope, pegou o envelope. Isso aqui é uma bênção pro senhor. É uma oferta pro senhor. Eu disse: mas não tô entendendo. Então, não se preocupe, vou explicar. Ano passado o senhor esteve aqui e falou, o senhor gosta muito de açaí. Então, enquanto o senhor falava, eu fiz um voto a Deus. Eu disse: Deus, eu tenho uma causa na justiça. E se tu me der vitória naquela causa, eu vou dar uma oferta pro pastor sair comprar de açaí. E Jesus Deus respondeu: atenção, você que deseja fazer um voto para pagar um açaí para mim, fica à vontade. Votos culinários. Deu certo lá com o irmão, ele fez o voto com a pessoa assim. E entregou lá a coisa. Mas Atos foi o seguinte: naquela questão da pandemia,
num primeiro momento, a CPAD não sinalizou que ia publicar uma nova revista naquele período de lockdowns, etc. E, no primeiro momento, a orientação da CPAD fosse que a revista do trimestre passado ela fosse ensinada novamente. Então, eu senti a necessidade, o desejo de escrever algo que as igrejas que não desejassem repetir a lição passada, que pudesse ter uma alternativa. Então, eu escrevi uma lição bíblica sobre Atos dos Apóstolos e disponibilizei em PDF para quem desejasse baixar gratuitamente. E muitas igrejas no Brasil adotaram aquele material naquele trimestre. Inclusive, o estado de Rondônia, não foi vocês falaram em Ariquemes, mas a Semadeiron adotou. Então, eu acredito que a maioria das cidades do estado de Rondônia adotaram a revista e outras igrejas fora do estado. Depois que algumas igrejas já tinham decidido que iam adotar, até que a CPAD tomou também uma outra iniciativa e publicou uma revista antiga, acho comentada pelo Eurico Bergsten, para que a do trimestre anterior não fosse repetida. Então, algumas igrejas acabaram adotando essa revista comentada pelo pastor Eurico Bergsten, uma republicação, e outras adotaram Atos. Então, eu vi ali uma oportunidade também de cooperar e de contribuir com a igreja naquele momento, que muitas igrejas passavam por necessidades das mais diversas, e procurei de alguma forma dar a minha contribuição. Um presentaço. E também falar em presentaço, vocês que são daqui de Ariquemes, foi mais ou menos nessa época que o Silvano veio aqui para a sede para estar mexendo com essas questões, né? Que como não podia ter culto aqui, o culto ia até as pessoas. E graças a todas as manobras lá dele, lá na direção, surgiu também os programas. E se hoje está tendo algo parecido com isso, foi por uma iniciativa dessa. A pandemia gerou o Silvano. Isso mesmo. Exatamente. Para finalizar, André. Pastor, então nós precisamos encerrar, o senhor precisa almoçar, né? Tomara que não seja no espaço. E quem sabe, né? De repente aparece alguém aí para rola um açaí aí, sobremesa. Um Herbalife. Nessa câmera aqui que está frontal ao senhor, que o senhor possa, em algumas palavras, dizer quem é Altair Germano por Altair Germano, entendeu? Para que o povo, você faça um resumo sobre a sua pessoa aí, seja bem sincero, que isso aqui é a lente da verdade, né? Então, o senhor diga para que nós possamos encerrar. Altair Germano é alguém que, pela graça de Deus, foi alcançado, que tem procurado de todas as formas e maneiras, mesmo com todas as limitações que tem, procurar o contínuo crescimento em termos de conhecimento de Deus, de experiência com Deus, para crescendo, poder de alguma forma contribuir com o crescimento de outros. Errando aqui, acertando ali, nós vamos sendo forjados por Deus, esperando que naquele dia, na presença dele, a gente possa chegar e de alguma forma, eu acho que todos desejam isso, receber de Deus ouvir de Deus aquela declaração de que fomos servos bons e fiéis. Um marido imperfeito que deseja e que busca todo dia melhorar como esposo, um pai imperfeito que deseja todo dia melhorar como pai, e um avô imperfeito que deseja todo dia melhorar como avô. É um ser em constante busca de perfeição. Amém, amém. Acho que nós teremos, com certeza, assim, querendo Deus, na verdade, teremos oportunidade de, né, entrevistar o senhor uma vez mais, bater um papo, esse papo legal, bacana que fluiu, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais do senhor, da sua figura. E eu só finalizo agradecendo da minha parte, dizendo que foi muito produtivo e que eu saio daqui, assim, realizado por ter conversado. Que ia mais agora. Aí já é, mano. Bruno. Não, gente, é isso aí. Siga a gente lá no YouTube, Iadari TV. No Instagram, @podbless. Siga lá a gente também. Aqui hoje a gente saiu, se você assistiu do começo até o final, com um QI um pouquinho a mais, sabendo que ele não é paulista e sim de paulista, tá? Vocês aí. Lenilson, quer agradecer?
Pessoal, realmente é uma satisfação, assim, agora eu vou falar, inenarrável poder estar aqui com o pessoal Alter Germano nos estúdios da EADR TV. Nos acrescentou e muito, além das ministrações que já foram ministradas por ele, de Deus para a nossa vida. Tenho certeza que quem admirava vai admirar ainda mais, quem não conhecia, que eu acho difícil, vai passar a conhecer. Então, pessoal, eu tenho certeza que tudo que vocês ouviram aqui, que cada dia nos deu o desejo de crescer a cada dia mais, de se dedicar, porque Deus tem grandes coisas a fazer através de nós, e ver histórias assim, né, André? Bruno só nos inspira. Amém. Isso aí, galera. E pastor, em nome de Jesus, se for da vontade dele, não é um adeus, é um até mais. Até mais, gente. Amém. Deus abençoe.